Olá pessoal, gostaria de trazer um vídeo aqui, uma ideia bastante interessante. Sabe que hoje nós vivemos em uma época em que muitos casamentos estão emocionalmente distantes. O trabalho, os filhos, as preocupações financeiras, o cansaço e as distrações acabam que roubando aquilo que Deus criou para fortalecer a aliança entre o marido e a mulher. E a intimidade sexual, ela não é um detalhe no casamento, não. Ela traz e faz parte da aliança estabelecida por Deus. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, conforme Gênesis 2:24. E essa união de uma só carne, ela envolve comunhão espiritual, emocional e também a física. A Bíblia coloca sobre o homem uma responsabilidade bastante grande e enorme. Ele não foi chamado apenas para desejar intimidade. Antes de tudo, foi chamado para amar. Marido, amai vossas esposas, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, conforme Efésios 5:25. Cristo não esperou ser servido, ele serviu. Esse é o detalhe. Por isso, o marido deve amar sacrificialmente, proteger sua esposa, prover sua casa conforme as suas possibilidades, liderar espiritualmente a sua família, cuidar das palavras que saem da sua boca, criar um ambiente seguro onde sua esposa possa descansar. E a Escritura ainda diz lá em 1 Pedro 7, olha que interessante: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, tratai-a com dignidade. Observe a serenidade desta passagem. Um homem pode trabalhar o dia inteiro, mas se ele destrói sua esposa com palavras duras, ironias, indiferença ou falta de cuidado, ele está enfraquecendo o próprio casamento. E a liderança bíblica, ela começa muito antes do quarto. Ela começa no jeito de falar, no jeito de ouvir, no jeito de proteger, no jeito de servir. Mas Deus também não deixa a esposa sem responsabilidade também não. A palavra ensina lá em Efésios 5:22 que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Só que essa submissão não é uma inferioridade, não, é uma disposição involuntária de cooperar com a liderança piedosa do marido. Aí também lemos lá em Efésios 5:33 que diz: a esposa respeite o marido. O respeito, gente, ele é o alimento para o coração masculino. Assim como o amor é indispensável para a mulher, o respeito fortalece o homem na missão que Deus lhe deu. Qual a missão que Deus deu ao homem? Cuidar da família, se entregar pela família. É como se a mulher fosse submissa, ou seja, sobre a missão do homem de ajudar o homem a cuidar dela e da família. Olha que tremendo. E além disso, a esposa também é chamada a guardar o coração. Às vezes as pressões da vida, os problemas do trabalho, os conflitos familiares e as ansiedades não podem governar permanentemente o relacionamento. Assim como o marido deve levar seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, a esposa também é chamada a fazer o mesmo. Nenhum dos dois deve permitir que a circunstância ocupe o lugar que pertence a Deus. E a Bíblia fala sobre isso de uma maneira muito clara, lá em 1 Coríntios 7:3-5. O marido conceda à esposa o que é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo. Observe aqui que Paulo ele não coloca o peso apenas sobre o homem ou apenas sobre a mulher. Ele fala de reciprocidade. O corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Ambos são chamados a servir um ao outro em amor. E a intimidade, ela não deve ser usada como uma recompensa, gente. Nem punição, nem manipulação ou moeda de troca. Ela é um presente de Deus para fortalecer a aliança no casamento.
Muitos pensam que a intimidade começa quando o casal fecha a porta do quarto. Não, gente. Na verdade, ela começa pela manhã, começa quando o marido escolheu amar, quando ele controla a sua língua, quando ele protegeu sua família, quando serviu sua esposa, quando começou a respeitar a sua esposa, quando guardou a esposa, quando guardou o seu interior, e quando essa mulher também guardou o seu coração, quando decidiu não permitir que a circunstância venha destruir sua comunhão com o marido. A intimidade da noite muitas vezes é apenas o reflexo do que foi cultivado durante o dia. Marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite o seu marido como ao Senhor. Os dois devem morrer para o próprio ego e os dois devem perdoar, servir, proteger a aliança. Quando Cristo ocupa o centro do casamento, a intimidade deixa de ser apenas um ato físico e passa a ser a celebração de uma aliança viva. O quarto não é um lugar onde o casamento começa. Ele é um lugar onde um casamento bem cultivado transborda. E você, deseja que sua esposa se entregue a você? Mas será que ela encontra em você um homem que a ama como Cristo amou a igreja? Você tem a protegido, tem servido, você tem ouvido, tem tratado a sua esposa com honra? Você tem pastoreado a sua casa, tem alimentado o coração da sua mulher que Deus colocou ao seu lado? Porque muitos homens desejam colher intimidade à noite, mas deixam de cultivar onde o terreno que floresce o coração dela. E vocês, mulheres, esposas, você deseja um marido presente, amoroso e delicado. Mas será que encontra em você uma mulher que guarda o coração, que respeita, que coopera com a liderança piedosa dele? Que luta pelo casamento ao invés de permitir que as pressões da vida roubem aquilo que Deus uniu? Você realmente tem alimentado o coração do homem que Deus colocou ao seu lado? Porque muitas mulheres desejam um marido cada vez melhor, mas esqueceram que Deus também lhes deu uma missão dentro da aliança. Casamento não é sobre quem tem mais direito, é sobre quem está disposto a morrer primeiro para o próprio ego. E se cada um esperar o outro mudar primeiro, os dois continuarão distantes. Mas quando os dois se rendem a Cristo, o casamento floresce. Então hoje, não olhe para o pecado do seu cônjuge. Olhe primeiro para o seu pecado. Arrependa-se primeiro, porque todo verdadeiro avivamento começa pelo arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu sou o pastor Pedro Cardarelli e esse foi mais um insight que eu tive no dia de hoje.